Bom dia, amados. Bem-vindos ao nosso devocional. Hoje, o quarto dia do nosso jejum, 21 dias removendo o véu. Você enxergará com a clareza necessária para vislumbrar Cristo Jesus, para ser transformado na imagem e semelhança dele. Amém? Você não é a mesma pessoa de ontem. Amém? Você já é alguém renovado. Amém? Pela palavra, pelo Espírito Santo. A vida de Cristo habita em você. Deus está com você. Como que você pode ser derrotado? Se Deus está com você, quem poderá ser contra você? Quem pode tomar você das mãos de Deus? Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. De maneira alguma o lançarei fora. Amém? Você está guardado nas mãos poderosas de Deus, protegido no sangue da nova aliança. Quem pode penetrar o sangue? Ninguém pode penetrar o sangue. Aleluia, de Jesus Cristo. Por onde o sangue de Jesus está, não há nenhum mal, não há nenhuma obra do diabo que pode atingir você. Amém? Você crê nisso? Quando os israelitas passaram sangue nas portas, lá em Êxodo, a Bíblia diz que o anjo da morte passou, mas não pôde ferir ninguém, porque você está debaixo do sangue de Jesus, as asas do Onipotente cobrem você, cobrem a tua casa, o sangue de Jesus é a sua maior fortaleza, porque você está selado nele. Em nome de Jesus, viva a vida que Deus tem para você. Eu declaro sobre a sua casa, shalom, paz, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus, que você vive o melhor de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que nenhum mal virá contra você, que você está selado no Espírito Santo, que você é propriedade de Deus, que você é marcado como vencedor em Cristo Jesus. Eu declaro que nenhuma maldição contra a tua vida prosperará, no nome de Jesus, porque Deus já ordenou a bênção sobre você. E a bênção de Deus é irrevogável, amém? Amém, glórias a Deus, amém, Cláudia, amém, Igor, amém, May, amém, Raquel, em nome de Jesus, aleluia, tome posse da palavra da verdade, amém, não é o homem que atinge a vitória, é Cristo Jesus que atingiu a vitória, e Deus nos inseriu em Cristo Jesus, nós estamos na vitória de Cristo, aleluia, na vitória de Cristo Jesus, subjugados pelo amor de Deus, nós estamos amarrados, selados no amor de Deus por nós, e por isso nós podemos ter esperança para o amanhã, segurança para o presente e fé que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Amém? Como diz a canção, Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, amém, tudo que me prometeu, amém, ele é fiel. Abraão cria que Deus era poderoso para cumprir tudo aquilo que havia prometido, amém. Você crê que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que prometeu? Se você crê, você está no mesmo nível de fé de Abraão. Então espere contra a esperança, glorificando a Deus, porque o que há de vir virá e não tardará. Está escrito, e o diabo tem que engolir a verdade e ser expulso das nossas vidas, do nosso caminho, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a palavra da verdade. Amém. Mais uma vez, bem-vindos, Eduardo, bem-vindos, Eliseu, Neuza. Amém. Graças a Deus por vocês aqui. Glórias a Deus. Não deixe já de compartilhar. Amém. A live aí, o link para que outros possam também ser despertados. Na palavra da graça nós estamos acompanhando, amém, o livro do pastor Aloísio, Removendo o Véu, chamado Graça Perigosa, amém, perigosa para o diabo, amém, aleluia, mas para nós, poder de Deus, sabedoria de Deus. Paulo encomendou os irmãos de Éfeso a graça de Deus, ele disse, somente a palavra da graça tem poder para edificar vocês e lhes dar galardão, herança. Você só pode ser herdeiro possuindo as riquezas de Cristo nesta vida e na porvir, na posição do reino, se você confiar na mensagem da graça. Amém? Alguém morreu por você. Alguém ressuscitou por você. Alguém está reinando por você. Cristo Jesus. Amém? Quando você crê nele, você recebe e participa
de toda a riqueza de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Bem, continuando sobre a nossa aliança, nova aliança, superior aliança, melhor aliança. Amém? A Bíblia diz que Deus, ele fez Jesus o mediador de uma nova aliança, uma superior aliança baseada em superiores promessas. Então, tome as promessas do Velho Testamento, as que mais te empolgam, as promessas, né, de fecundidade, de multiplicação, de milagres. E essas promessas, elas são inferiores às promessas da nova aliança. Amém? Porque tudo o que está em Cristo é superior. Tudo que está na graça é superior. Amém? A Bíblia diz que você não deve cair da graça. Você não cai para cima, você cai para baixo, certo? Paulo diz que a graça não pode ser vã. Não caia da graça. Cair da graça é porque a graça é superior. Amém? Você está no lugar superior em Cristo Jesus, acima de todo principado, potestade, poder. Em nome de Jesus, nenhum mal toca na sua casa, toca nos seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Você crê corretamente para viver corretamente, segundo as Escrituras. Amém, amém. Bem, o capítulo de hoje fala sobre diferenças entre as alianças. Você sabe, a Bíblia tem a velha aliança e a nova aliança. Bem, o que você prefere, onde você prefere estar? Na velha aliança ou na nova aliança? Bem, só pelo termo novo e velho, eu digo para você, fique com o novo, com o atualizado, amém? Up to date, esteja atualizado, aleluia. Essa é a nova aliança e você deve viver a verdade da nova aliança e não a verdade da velha aliança. A velha aliança foi nos dada como exemplo, ilustração, tipos, amém, das realidades espirituais da nova aliança, amém? Primeira diferença, na velha aliança, Deus ficava irado com você, com Israel, por causa dos seus pecados. Na nova aliança, você foi salvo da ira de Deus, amém? Não é confortador saber que Deus, meu Pai, não fica irado comigo nunca mais. Não há mais ira de Deus sobre os filhos da nova aliança. Não há, amém? Paulo fala em Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira, porque fomos justificados. A justificação significa que você está em boa posição diante de Deus. Amém? A justiça de Deus, a lei de Deus exige do homem o cumprimento da lei. Exige do homem, né, a obediência da lei. Você em Cristo Jesus cumpriu a justiça de Deus. E Deus declara você inocente, livre dos seus pecados, que você não tem débito para com ele. Amém? Bem, isso é ser justificado pelo sangue. Ao ser justificado, a ira de Deus não cai mais sobre seus filhos. Deus trará a sua ira. Sim, nos dias da grande tribulação, você pode ler sobre os cálices da ira de Deus. Amém? Deus é justo e julgará com justiça. A Bíblia, né, nos ensina que a ira faz parte do julgamento de Deus. Deus diz que não se lembra dos nossos pecados. Se ele não se lembra, ele não julga, porque o sangue nos purifica de todo pecado. É um ato contínuo, amém? É um ato contínuo. O sangue está nos purificando de todos os nossos pecados. Você pode ter pensamentos errados durante esta noite, mas o sangue constantemente te purificou e está te purificando. Não há registro de pecado diante de Deus, porque o sangue está vivo e fala coisas superiores ao seu respeito, ao respeito daquilo que Deus fez para você em Cristo. Amém? Bem, por que Deus não derrama sua ira sobre nós? Porque ele a derramou sobre Jesus na cruz. Amém? Na cruz, Jesus recebeu o fogo divino da ira de Deus. Ele clamou, tenho sede. Então, quando você vê o Velho Testamento e quando você vê o Novo Testamento, você vai perceber que a ira de Deus era descarregada no Velho Testamento. Que as pessoas sofriam, sim, da ira de Deus. Eles recebiam julgamento. Muitas pessoas, por causa disso, não entendem o Velho e o Novo e não entendem a Deus. A pessoa mais mal compreendida da terra é Deus.
é Deus. Ele não é compreendido no seu amor, na sua justiça. Então as pessoas não entendem a justiça. Elas querem que Deus sempre seja amor sem ser justo. Não é possível. Deus é absolutamente justo e legal. Mas Deus também é amor. Então Deus não julga com justiça e deixa o amor de lado. Não, não. Por isso que a cruz foi, entre aspas, claro, né, o grande ponto, a inflexão, o ponto de mudança de Deus. Deus ama o seu filho, mas tem que julgá-lo. Então Deus não deixou de julgar, mas não deixou de amar. Porque Deus é absolutamente justo em tudo que ele faz. Bem, Jesus nos representou. Quando Jesus participa com os discípulos da nova aliança, e quando você toma a ceia do Senhor, você está tomando o sangue de Jesus, amém? O sangue de Jesus. Por isso a Santa Ceia é algo precioso, é algo profundo, é algo memorável. Jesus disse, lembre-se de mim, lembre-se disso. Este é o cálice da nova aliança, e este é o corpo de Cristo, dado por vós, ou seja, há um pacto, há um ritual. Numa aliança também se comia junto, mas nós vimos ontem que havia um corte, normalmente né, na região do pulso, para que sangue fosse misturado entre os parceiros de aliança. Nós fomos misturados no sangue de Jesus. Ao tomar a Santa Ceia, você está tomando do sangue de Jesus em fé. Amém? Lembrando que você é parceiro de Deus. Não porque você fez algo que merecesse ser parceiro, mas porque Deus o inseriu pela fé em Cristo. E por isso você participa da aliança. A aliança, ela te coloca num círculo de bênção. Você é protegido 360 graus. Quando a Bíblia diz povo exclusivo de Deus, Paulo fala isso a Tito. Bem, pensa numa circunferência, ok? Então no infinito, né? Num anel aqui, meu anel. Então é o infinito. O meu anel, aleluia, eu nunca tiro minha aliança. Amém. Então aliança é infinito. E você está no meio. Amém? Você é o ponto e Deus é a aliança. Significa que não importa o lado que o inimigo vier contra você, por detrás ou por diante, ele vai ter que passar pela aliança de Deus. Amém? Amém? Israel, quando se acampava, eles davam as costas para o horizonte. Eles olhavam para o tabernáculo. Amém? Nenhum exército fazia isso, porque o inimigo vem por trás, mas Deus disse, eu serei a glória protegendo você. A sua retaguarda, amém? Enquanto você contempla Jesus, você é transformado e o inimigo derrotado. Aleluia, amém? Então veja, há uma diferença entre a velha e a nova, a cruz. Amém? Não pregue, não ouça mensagens que colocam você apenas na velha aliança e exigem de você todo o desempenho de bondade para que você alcance o favor de Deus. Não há mais maldição para você. Se você fica ouvindo alguém que diz isso é maldição, olha, maldição, é a ira de Deus, porque você errou por causa dos seus pecados. Se não foi você, foi seu pai. Se não foi seu pai, foi o pai do seu pai. Se não foi o pai do seu pai, foi o pai do seu pai. Até a 4ª geração. E você fica vasculhando e pedindo perdão pelos mortos. Deus diz, na nova aliança eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Na velha aliança ele se lembrava da iniquidade dos pais nos filhos, na nova não. Amém? Porque Cristo se fez maldito na cruz, para que a bênção de Abraão chegasse também a nós, os gentios, e recebêssemos o Espírito prometido. Amém? Você pode dizer amém? Amém? Então não há ira. Amém? Se não há ira, não há medo. Amém? Não há condenação. Você pode abrir a porta da sala do trono, você pode cruzar a porta para entrar no trono da graça, como João, que cruzou a porta e viu o trono de Deus, e encontrar um Pai sorridente, alegre pela sua presença, que te ama. Você pode orar, vem mesmo às vezes com a consciência carregada de aflições, mas você pode vir com uma certeza de fé, sabendo que Ele ama você e os seus pecados não existem diante de Deus. Amém? Há coisas que você deve memorar. A ceia, você deve memorar, mas há coisas que você deve realmente confiar e esquecer. Esquecer dos erros, dos pecados e crer que o sangue de Jesus te purificou de todos eles. Amém?
Então, muitos que existem, muitos pregadores, muitas mensagens que você vê, muitos posts, né? Tem alguns irmãos que eles não percebem, eles ficam pondo postzinhos no grupo só porque eles acham que a florzinha é bonita, que a voz é interessante e a mensagem parece legal, mas eles ainda não percebem o teor da comida, que tem lá o tempero da lei, atribuindo ao homem a responsabilidade de ser vitorioso. Não, vitorioso é Cristo. A Bíblia diz que Deus nos inseriu na vitória de Cristo. Nós estamos no cortejo da vitória de Cristo. Estamos amarrados e os laços são de amor, diz a Bíblia. Amém? Que nos amarram no cortejo da vitória de Cristo Jesus. Então, eu estou na vitória, eu não estou na derrota de Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém? Então descanse. A ira de Deus não virá sobre você, filho, porque Jesus pagou a dívida. Uma dívida paga não pode ser paga duas vezes. Amém? Então posicione diante do diabo, não aceite condenação nem culpa. Ah, mas acho que eu errei. Não fique remoendo o passado, nem erros que você sabe que cometeu. Confie na graça de Deus. É agora a chance que você tem de mostrar que você crê e andar sobre as águas e encontrar milagre maior na sua vida. Deus é poderoso para restaurar 120 vezes por cento a mais. Amém? Jesus se ofereceu como oferta pela culpa na cruz, diz a Bíblia. Ele não era culpado, mas ele foi o sacrifício vivo pelos nossos pecados. E uma das ofertas, eram 5, era a oferta da culpa. E na oferta da culpa, aquele que a pagava tinha que acrescentar 20%. Ou seja, era uma oferta de restituição. Então, se alguém roubou algo de alguém, tinha que restituir e colocar 20%. Era uma oferta pela culpa. Assim, Cristo pagou diante de Deus a oferta pela culpa. Ele se entregou e acrescentou. Então, você, quando recebe restauração, é em quantidade maior do que antes e também creia em qualidade, porque a nova aliança é superior e as promessas são superiores. Amém? A segunda diferença entre a velha aliança e a nova aliança é que na velha os sacrifícios de animais eram lembretes anuais dos pecados. Na nova aliança, Deus não se lembra mais dos seus pecados, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito, único. A Bíblia diz que ele ofereceu uma única oferta para sempre. Para sempre, irmãos, para sempre. E se assentou à destra da majestade. Na velha aliança, o sacerdote oferecia ofertas e não se assentava. Jesus se assentou. Significa que a obra foi consumada, que o sacerdote não tem mais nada que fazer. Tudo foi finalizado. Amém? Você é capaz de crer nisso? Quando você crer da maneira certa, você vai receber as coisas certas. Amém? Aleluia. Hebreus 8:12 diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Jamais me lembrarei. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus e Pai, que não se lembra dos nossos pecados. Amém? É Deus que diz isso. Aleluia. Então, no Velho Testamento, na Velha Aliança, quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, chamado Yom Kippur em hebraico, ele entrava no Santo dos Santos, amarrado com uma corda, cheio de receio, de medo de morrer, perder a vida, ele rapidamente aspergia o sangue, e quando ele saía, então todo o povo celebrava, porque significava que Deus aceitou o sangue daquele cordeiro, que o sacerdote foi aceito também. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Se ele foi aceito, nós somos. Se ele foi aprovado, nós somos. Bem, e aí o sangue daquele animal, ele fazia recordação anualmente de pecados. Ele não fazia recordação de perdão, mas de pecados. Então, quando a pessoa pecava, tinha que levar o animal. A consciência era de pecado. Na velha aliança, os pecados não eram removidos porque o cordeiro não era perfeito. Era um animal, era um tipo, uma tipologia. Bem, mas na nova aliança é o cordeiro de Deus. Jesus, Deus que se fez homem, sem pecado algum. Viveu a semelhança do pecado, mas sem pecado algum. Nos representou com sangue puro na cruz. Uma oferta perfeita para Deus, que consumou, liquidou tudo que havia de dívida em Adão. Toda a maldição em Adão, para que a bênção de Abraão fosse liberada sobre nós.
Amém? Então veja que hoje nós, com a ceia, lembramos da obra de Jesus, do sangue e do sangue que anuncia redenção, que anuncia justificação, que anuncia reconciliação, do corpo que anuncia um caminho novo aberto ao trono da graça, do favor de Deus para nos dar vida, paz, saúde no corpo. Amém? São dois elementos que você deve tomar pela fé. Se puder, tome eles hoje, em nome de Jesus, enquanto falamos da nova aliança nesses dias. Tome diante do Senhor, tome esses textos e declare se você está debaixo de culpa e condenação, se você de fato é filho amado de Deus, tome esses elementos e lembre-se que o sangue purificou você, perdoou você de todos os seus pecados e dê glórias a Deus. Amém? Relembre o sangue que purificou você dos pecados, aleluia. O perdão total, então, é uma verdade eterna na Bíblia, amém? Jesus perdoou os nossos pecados para sempre, amém? Você não confessa para ser perdoado, não é a confissão do homem que perdoa os pecados, é o sangue de Jesus. Você confessa, confessar significa dizer as mesmas coisas. Você diz o que Deus diz sobre os seus pecados. Você vai ser condenado por eles. A minha bênção não é liberada porque você pecou, porque você errou. Não, Deus não diz isso. Ele diz, eu não me lembro dos seus pecados. Aí volta a velha questão. Mas assim, as pessoas carnais vão viver de acordo com as suas vontades carnais, pecando à vontade. Ora, quem ama pecar e gosta do pecado, não nasceu de novo. Ponha isso dentro da sua mente. Não nasceu de novo. Não existe como, filhos. A vida de Deus está na pessoa. É a vida do Espírito Santo. Um filho de Deus que se desviou e está andando no pecado, ele vive um inferno. Ele vive uma inquietude, uma insatisfação, um medo. Ele vive debaixo de condenação do diabo. Ele vive debaixo disso. A única maneira dele ser livre da condenação é ele assumir a sua posição em Cristo. Amém? Quando você está enfermo, o que você diz? Ah, estou com uma enfermidade, e agora estou com uma enfermidade, estou morrendo. É isso que você diz? Ou você diz, não, Jesus levou as minhas enfermidades, em nome de Jesus eu sou curado. Ora, você estando doente, confessa a cura. Amém? Você estando em condenação, você confessa o quê? Que você é justificado. Amém? É a única maneira de você sair da condenação. Não é aceitar a condenação. Ah, não, é se arrepender dos seus erros e maus caminhos. Arrependimento é uma mudança de mente, não esqueça disso. A mudança de mente gera uma mudança de comportamento. Enquanto você não entender realmente que seus pecados são perdoados e você é livre da condenação, você vive ela. Amém? Você vai viver nela. Crer errado gera comportamento errado. Bem, então como alguém se liberta do calabouço fedorento do pecado? Quando você vê que você é filho amado e foi perdoado em Cristo Jesus. Quando você vir isso, você é livre. Amém? Por isso você deve se alimentar da palavra da graça. Amém? Glórias a Deus. Terceira razão. Na velha aliança, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas temporariamente para uma missão especial. Na nova aliança, o Espírito Santo é um selo que está sobre você, uma marca permanente. Amém? Amém. Aleluia. Você tem o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Paulo fala isso claramente em Efésios capítulo 1, 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Repete aí, eu sou selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então veja que é um selo, amém? Existem selos de qualidade, né? Quando você conhece o órgão regulador, fiscalizador, a seriedade e idoneidade dele, e você vê o selo dele, você fala, uau, esse produto passou no teste, esse produto é real, tem qualidade, as especificações técnicas dele, os parâmetros químicos são reais, esse remédio funciona, você não toma uma vitamina falsa, você toma algo fidedigno, que é um selo de qualidade, mas também existe um selo de propriedade, normalmente se faz isso nos gados, né? Quando o dono vai lá e pega um ferro quente,
marca o couro do animal, dizendo, isso aqui é propriedade minha, é uma marca indelével, amém? Não pode ser, né, retirada espiritualmente falando, jamais pelo Espírito Santo, porque ele se misturou no seu Espírito para sempre, amém? Então o Espírito Santo é a nossa garantia da salvação e também da glorificação, amém? Que é o último estágio da salvação, recebendo um novo corpo. Então, o Espírito Santo é a garantia das promessas. Eu vou citar para você de novo Gálatas 3:13. A Bíblia diz assim, que Cristo se fez maldito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios e recebêssemos o Espírito Santo prometido, ou seja, o Espírito da promessa. Se você recebeu o Espírito Santo, quem recebeu, diga amém, levanta a mão aí, amém, amém, eu recebi, você recebeu o Espírito Santo quando? Quando você nasceu de novo, você realmente recebeu o Espírito Santo, então você é filho com a mesma natureza de Deus. Seu espírito foi recriado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém? Bem, então, se você tem um espírito, você tem a garantia. Amém? Eu não sei se eu tenho o Espírito Santo. É por isso que você vive com medo. Mas se você sabe que tem o espírito, acabou o medo. Acabou o medo. Acabou o medo. Acabou a preocupação. Amém? Você não tem medo de nada, medo da morte, medo de coisa alguma. Você está selado, você tem um destino. Um selo sempre tem um destino. Ele mostra propriedade, qualidade e também destino. Você tem um destino, a vitória de Cristo, o reino dos céus. Amém? Então está selado. Amém? Se você crê que tem o Espírito, então crê que a bênção de Abraão está sobre você também. Amém? É uma questão de inteligência. Amém? Amém? Inteligência. Amém? Na velha aliança, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Por isso que Davi disse assim, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo vinha sobre reis, sobre sacerdotes e profetas, ungia-os para que eles pudessem cumprir um propósito. Mas na nova aliança, a Bíblia diz que nós somos um só, se misturou, aleluia, o Espírito Santo com o nosso Espírito. Já não são mais dois, mas um só. Amém? Um só. Amém? Então você está em Cristo Jesus. Bem, deixa eu ver se eu tenho aqui algum livro, amém, eu gosto de ilustrar assim para você, eu vou pegar um objeto rapidamente aqui, meu Deus amado, aqui tem um cartão, amém, um cartão, amém, que tem um selo aqui e tem um livro aqui, então esse livro é Cristo, amém, e o cartão é você. Bem, eu vou procurar você, aonde você está? Em Cristo, amém. Bem, o diabo vem contra você, quem ele vê? Em Cristo. Deus vai olhar para você, o que ele vê? Em Cristo, amém? Você está em Jesus. Amém? Inserido em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. O Espírito Santo se misturou completamente com o seu Espírito. E por fim, amém? A última razão aqui, aleluia. Na velha aliança, a fidelidade é um problema. Mas na nova aliança, o problema foi resolvido porque Cristo vive para sempre em nós. Então a Bíblia diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Você está em Cristo. Essa é a lição mais importante da sua vida. Amém? A cruz operou duas obras. Ela substituiu você. Amém? Ela substituiu você. Cristo substituiu você. Mas ela também incluiu você em Cristo. Você foi incluído na sua morte e na sua ressurreição. Esse é o sentido do batismo nas águas. Você é imerso na morte e sai em ressurreição. O velho homem fica na sepultura e você levanta, aleluia, como um novo homem. Amém? Seus pecados morrem, o inimigo que vinha perseguindo e oprimindo, morre e você ressuscita como um novo homem. Amém? Então a sua fidelidade não tem a ver simplesmente com ações. As suas ações são correspondentes à sua fé, mas você é fiel nele. Amém? Então coloque-se em Cristo em tudo e diga, assim como ele é, eu sou. E você vai encontrar vitória. Amém? Deus favoreça você nesse dia, em nome de Jesus, que você participe de toda a riqueza de Cristo Jesus, tudo aquilo que o Pai idealizou no seu plano perfeito, na sua vontade boa, agradável, sobre a sua vida e a sua casa, se concretizem nesse dia. Eu declaro isso em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus e da nova aliança. Amém? No nome e no sangue de Cristo Jesus. Que você viva isso. Que hoje seja um destaque na sua história, no nome do Senhor Jesus. Diga amém e caminhe
entendimento. Aleluia. Até amanhã. Aleluia. Amém e amém.